com os nossos estudos sobre os benefícios do regime geral de previdência social. Desta vez, a professora Adriana Menezes vai analisar cada um desses benefícios em espécie, começando pelo auxílio-doença. Pronto para a aula? Então, vamos lá! Bem, pessoal, agora vamos falar, dentro do regime geral de previdência social, após sabermos os períodos de carência e como se calculam esses benefícios, vamos estudar cada benefício em espécie. Saber o seu fato gerador, quando é que ele se inicia, quando é que ele pode ser cessado. E vamos começar pelo auxílio-doença. O que faz um segurado ter direito ao auxílio-doença? A primeira coisa que eu quero que vocês gravem é que todos os segurados podem vir a ter o auxílio-doença. Então, ele é um benefício que contempla todas as categorias de segurados. Todos eles podem obter. Mas, para isso, devem preencher determinados requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, a carência mínima de 12 contribuições. Segundo, estar na qualidade de segurado. E o fato gerador é ficar incapaz, por mais de 15 dias consecutivos, para o exercício do seu trabalho ou das suas atividades habituais. O auxílio-doença, ele vai estar previsto no artigo 59 da Lei 8.213, e lá mesmo fala, o segurado que, cumprida a carência mínima, ficar incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. Então, essa incapacidade do segurado, ela tem que ocorrer quando? Quando ele já tiver cumprido a carência mínima, a carência de 12 contribuições mensais. Exceto, lembram bem, se for acidente de qualquer natureza ou doenças consideradas graves pelo anexo do decreto. Aí, nesse caso, somente o fato de ficar incapaz por mais de 15 dias consecutivos. E essa incapacidade, ela tem que ser atestada, ela tem que ser verificada pela perícia médica da Previdência Social. Então, é o perito médico, aquele que vai verificar se realmente há essa incapacidade a ponto de gerar o direito ao auxílio-doença. Não pode ser concedido à vista de laudos particulares, mas sim com o atestado da própria perícia médica da Previdência Social. Mas antes de avançar mais um pouco, eu gostaria de chamar a atenção de uma questão em relação ao que nós já dissemos. Vamos lá. Técnico do INSS de 2008, CESP. Uma segurada empregada do regime de Previdência Social que tenha conseguido seu primeiro emprego e logo na primeira semana sofra um grave acidente que determine seu afastamento do trabalho por 4 meses, não terá direito ao auxílio-doença, pelo fato de não ter cumprido a carência de 12 contribuições. Ora, essa questão está falsa, está errada. Por quê? Volto a dizer, ela sofreu um acidente e por isso ficou incapacitada por 4 meses. Então, o que o examinador às vezes leva você a errar é porque você viu ali qualidade de empregada. Logo vem na cabeça só acidente do trabalho. E não exige carência mínima para acidente de qualquer natureza. Portanto, aquela empregada, ela poderá ter o benefício mesmo não tendo 12 contribuições. E se fosse outro tipo de segurada, facultativa, qualquer um, não importaria, teria também o direito ao auxílio-doença. E o auxílio-doença, ele corresponderá para qualquer segurada, a especial um salário mínimo, mas para as demais, vai corresponder a 91% do seu salário de benefício. E aí, quando você vira para o segurado e fala, olha, você tem direito ao auxílio-doença, vai corresponder a 91% do salário de benefício. A próxima pergunta que ele faz é o seguinte, a partir de quando podem me pagar o benefício? A partir de que momento a Previdência é obrigada a me pagar o benefício? E aí, eu chamo a atenção de 2 regras distintas. Vamos lá.
Aparece até na tela de vocês. No caso do empregado, ele tem direito ao auxílio-doença a partir do 16º dia da incapacidade. Por quê? Porque os 15 primeiros dias que ele ficar afastado do trabalho, o seu empregador pagará a ele os 15 dias a título de salário. Então, os 15 primeiros dias ele vai receber o correspondente ao seu salário. A partir do 16º, cabe à Previdência pagar o auxílio-doença calculado na forma como você já fez. Agora, se for outro segurado, que não o empregado, e nesse caso inclui o doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado facultativo. Esses vão receber da Previdência Social a partir da data do início da incapacidade. Não a partir do 16º, porque eles não têm um empregador para lhe pagar salário dos 15 primeiros dias. Então, eles vão receber a partir do início da incapacidade, atestada pela perícia médica. Porém, essa data de início só acontece se ele fizer o requerimento até o 30º dia, até 30 dias da ocorrência do início da incapacidade. Se ele, porventura, o segurado, for requerer, após ter passado 30 dias da ocorrência do início da incapacidade, aí ele vai receber a partir da data da entrada do requerimento. Então, voltando, os demais segurados, eles têm um marco, recebem do início da incapacidade, se requererem até 30 dias desse início. Passados os 30 dias e ele fizer o requerimento, ele vai receber a partir da data da entrada do requerimento. Vamos lá para a questão nesse sentido. Me acompanhe. Olha só. Técnico do INSS de 2008, CESP. Um segurado empregado do regime geral que tenha sofrido acidente no trajeto de sua casa para o trabalho, tem direito ao recebimento do auxílio-doença pela Previdência Social a partir do 1º dia de afastamento do trabalho. Ora, está errado, segurado empregado a partir do 16º dia. A partir do início, do afastamento, só os demais segurados. Então, nesse caso, a questão também ela está errada. Tá certo? Então, na verdade, nós temos que fazer essa distinção. Agora, empregado doméstico não tem direito aos 15 dias de salário pagos pelo empregador doméstico. Ele vai direto para a Previdência Social receber desde o início da incapacidade, se fizer o requerimento nos primeiros 30 dias. Mas outras questões devem ser consideradas no auxílio-doença. Uma delas é a questão da doença pré-existente. A doença pré-existente não dá direito ao segurado de ter o auxílio-doença. O que é doença pré-existente? É a doença existente antes dele ingressar no regime geral de Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier pelo agravamento da lesão. Então, vamos colocar um exemplo. Se eu não era do regime geral, estava com câncer, por exemplo, já sem condições de exercer trabalho ou atividades habituais, e venho a ingressar no regime geral, em que qualidade for, e vou pedir o auxílio-doença, ele vai ser negado. Negado por quê? Porque a doença é pré-existente. Agora, se eu já tinha o câncer, mas tinha capacidade para trabalhar, ingressava dentro do regime geral, e depois a minha incapacidade ela só veio acontecer após o ingresso com o agravamento da doença, então, na verdade, a doença teve que se agravar para eu ficar incapaz, e aí já segurada do regime geral, pode ser concedido o benefício. Então, está lá bem claro, salvo quando a incapacidade sobrevier
do agravamento da doença ou da lesão. Nesse caso, será concedido o auxílio-doença. Gostaria de apresentar para vocês mais uma questão, né? Vamos lá. Uma segurada contribuinte individual que tenha sofrido algum acidente, que tenha determinado sua incapacidade temporária para atividade laboral, tem direito a receber auxílio-doença, cujo termo inicial deve corresponder à data do início da incapacidade, desde que o requerimento seja apresentado junto à Previdência Social antes de se esgotar o prazo de 30 dias. Correto? Se ela respeitar esse prazo de 30 dias, realmente é desde o início. Se ela não respeitar, é da data da entrada do requerimento. E vocês percebem que a maioria das questões utilizam acidente, né? Ora, para verificar se vocês sabem que não exige carência mínima, ora para verificar se vai aplicar desde o início do acidente ou não. E aí, a depender da qualidade de segurado, se vai ser no início ou no 16º dia, tá ok? Agora, outra questão do auxílio-doença, né? Questão a ser debatida em função da natureza desse benefício. Não se tem na legislação, tanto na lei quanto no decreto, o termo auxílio-doença acidentário e auxílio-doença previdenciário. Mas nós temos que fazer essa distinção em razão de consequências advindas dessa classificação. O auxílio-doença acidentário, prestem atenção, é aquele em que a incapacidade vai ser produzida por um acidente do trabalho. O auxílio-doença previdenciário será aquele cuja incapacidade será produzida por qualquer causa que não acidente do trabalho. Sabia que você pode acessar gratuitamente o acervo Jurisíntese do Instituto IOB e ter acesso às atualizações mais recentes da área jurídica? É só clicar no item logo abaixo do seu login no canto superior direito da sua tela. Bons estudos!